Olá! Hoje a gente vai mergulhar na espinha dorsal de toda a narrativa bíblica. Vamos entender juntos os 5 temas fundamentais que estruturam o Pentateuco, que são, claro, os primeiros 5 livros da Bíblia. Essa é a história que dá o tom para tudo que vem depois. Então, para começar, a pergunta que não quer calar. Afinal, o que é o Pentateuco? O nome pode até soar um pouco técnico, mas o conteúdo dele é, sem dúvida, uma das narrativas mais influentes de toda a história da humanidade. Olha, vamos começar pelos nomes que já dizem muito. Pentateuco vem do grego e é bem direto ao ponto. Significa livro de 5 partes. Mas a palavra hebraica, Torá, essa é a chave de tudo. Muitas vezes a gente vê traduzido como lei, só que o significado real é muito mais amplo. É instrução, orientação. Entender isso muda a nossa perspectiva porque mostra que o objetivo desses textos não é só dar um monte de regras, mas sim guiar um povo no seu relacionamento com Deus. Esse aqui é o nosso mapa. Pense numa grande história dividida em 5 atos. A gente começa com o início de tudo, a criação, passa pela ruptura original, o pecado, aí vem a resposta de Deus com o pacto divino, a aliança, o plano se desenrola no caminho da reconciliação, a redenção e, por fim, a instrução para a vida, a lei. Vamos nessa. Certo? Primeiro ato, a criação. É aqui que tudo começa. É o fundamento perfeito que Deus estabeleceu. O ponto de partida onde tudo era bom e a comunhão era total. E logo de cara, a gente já encontra algo fascinante. Gênesis nos dá 2 perspectivas da criação. Em Gênesis 1, a visão é grandiosa, majestosa. Deus, chamado de Elohim, cria tudo com o poder da sua palavra. Já em Gênesis 2, a câmera fecha, o tom fica mais íntimo. Deus, agora chamado de Yahvé Elohim, é apresentado como um artesão, que molda a humanidade com as próprias mãos. As sequências são diferentes, mas não se contradizem. Na verdade, elas se complementam para dar um retrato muito mais rico e completo. E a riqueza do hebraico original nos ajuda a entender isso ainda melhor. Existem 3 verbos diferentes para criar. Bará é criar algo a partir do zero, do nada, um ato que é só de Deus. Assá é pegar algo que já existe e transformar. Mas olha que especial. Para a criação do ser humano, o texto usa yatsar, que tem a ver com formar com as mãos, como um oleiro molda o barro. Isso transmite uma intimidade, um cuidado pessoal de Deus na nossa formação. E aqui está o ápice da criação, o ser humano feito à imagem de Deus. Isso nos dá um lugar único em toda a criação. Não somos só mais uma criatura. Temos a capacidade de refletir o caráter de Deus e a responsabilidade de zelar pelo mundo que Ele fez. Mas essa fundação perfeita rachou. A harmonia foi quebrada. E é aí que entra o nosso segundo grande tema, o pecado. O momento em que o conflito e a desordem entram na história. As consequências da desobediência em Gênesis 3 foram, imediatas e devastadoras. A comunhão com Deus foi rompida, o que a Bíblia chama de morte espiritual. A própria natureza humana foi corrompida. Aí surgiram a culpa, a vergonha, a tendência de apontar o dedo para o outro e, no fim, a expulsão do Jardim do Éden. E o pior é que o pecado não foi um evento único. Ele se espalhou como um vírus. De um único ato de desobediência, a história escala de forma assustadora. O primeiro assassinato, depois a vingança, uma corrupção tão generalizada que leva ao dilúvio e, por fim, o orgulho coletivo na Torre de Babel. A gente vê uma clara espiral descendente. Diante de todo esse caos, o que Deus faz? Isso nos leva direto ao nosso terceiro tema, que é a virada na história, a aliança. É a iniciativa de Deus para restaurar o que foi quebrado. E esse talvez seja o ponto mais importante de toda a narrativa. Apesar da falha humana, Deus não vira as costas para a sua criação. Muito pelo contrário, ele vai atrás, ele busca, ele inicia um grande plano de restauração. Para entender esse plano, a gente precisa sacar o conceito de aliança, ou berith em hebraico. Não é como um contrato entre 2 partes iguais. Na aliança bíblica, é Deus quem dá o primeiro passo. Ele estabelece os termos e, o mais incrível, ele se compromete com promessas. Tudo para o bem da humanidade. E no Pentateuco, a gente vê essa estratégia de Deus se desenrolando. A aliança com Noé é universal. Uma promessa de preservar a vida na terra com o arco-íris de sinal. Já a aliança com Abraão afunila um pouco. O foco é numa linhagem específica, mas com um propósito global: abençoar todas as nações da terra. O sinal aqui é a circuncisão.
a gente percebe uma progressão clara no plano de Deus. Mas qual é o objetivo final dessas alianças todas? A resposta nos leva ao coração da mensagem bíblica, nosso quarto tema, o caminho para a reconciliação, ou seja, a redenção. Se a gente pudesse resumir a Bíblia inteira numa só palavra, essa palavra seria redenção. É a grande história de Deus agindo em amor para trazer a humanidade de volta para si. E as sementes, as primeiras pistas desse plano, são plantadas justamente aqui, no Pentateuco. O Pentateuco está cheio de símbolos que apontam para essa redenção. Começa logo depois da queda, com a promessa misteriosa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Avança para o Êxodo com o Cordeiro Pascual, cujo sangue livra da escravidão e da morte. E se aprofunda em Levítico com todo o sistema de sacrifícios que ensinava constantemente que o pecado tem um preço e precisa de expiação. Certo, uma vez que o povo foi resgatado e redimido, como ele deve viver? Isso nos traz ao nosso quinto e último tema, a lei. Ou, como já vimos, a Torá, a instrução de Deus para a vida. Essa frase do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, resume perfeitamente a função da lei. Ela não era o destino final, ela era o guia, o tutor, que mostrava o caminho e a necessidade de algo maior que ela mesma. É fundamental entender isso. A lei não foi dada como um jeito de alcançar a salvação. A salvação, a redenção do Egito, veio antes, pela graça. A lei veio depois, para ensinar o povo que já era livre a viver como gente livre. Então, qual era o propósito dela? Revelar o caráter de Deus. Esfregar na nossa cara que somos pecadores e precisamos de graça. Organizar uma sociedade justa e, principalmente, apontar para a nossa necessidade desesperada de um Redentor. Então, quando a gente junta esses 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a gente não está olhando apenas para uma coleção de histórias e leis antigas. A gente está vendo a fundação, o alicerce sobre o qual toda a grande história da redenção vai ser construída no resto da Bíblia. Então, para a gente amarrar tudo, a história começa com o mundo perfeito, a criação, que é quebrado pelo pecado. A resposta de Deus não é o abandono, mas a aliança. O objetivo dessa aliança é a redenção. E para o povo que foi redimido, Deus dá a lei como instrução para a vida. É uma única e poderosa história. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Como é que esses temas tão antigos, criação, queda, aliança, redenção, continuam, depois de milênios, a ter um impacto tão profundo na forma como bilhões de pessoas hoje enxergam o mundo, a si mesmas e o propósito da vida? É uma prova da força e da relevância impressionante dessa narrativa fundamental. Obrigado por acompanhar essa análise.